Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, apenas vou fazer uma introdução hoje. Se o senhor permitir, em outros domingos, outras reuniões, eu quero continuar este assunto. Transformados à imagem de Cristo. Vamos ler uma sequência de textos, iniciando com Romanos capítulo 8, por favor. Vamos prestar atenção nos detalhes desses textos. Transformados à imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, os versículos 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ainda em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por último, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 46 a 50. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 46 a 50. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois, o espiritual. O primeiro homem, aqui está falando de Adão, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, isto é, Adão, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Está firme, irmãos, carne e sangue. Aqui ele está dizendo do homem terreno, o homem Adão. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, o que vai herdar o reino de Deus? Aquilo que traz a imagem do celestial. Pois bem, meus irmãos, vamos resumir esses três textos em poucas palavras, porque esses textos, eles são o quadro do tema desta mensagem, transformados à imagem de Cristo. E aqui nós podemos ver três textos com uma extraordinária substância espiritual, de revelação, de aplicações, que vão nos ajudar a entender como que é essa transformação. Isso faz uma grande diferença na nossa vida, irmãos. Você não faz ideia o quanto isso pode mudar a sua vida para sempre. Eu digo para vocês, e não estou aqui fazendo nenhum julgamento, mas eu digo para vocês que boa parte, ou um grande número das pessoas que estão aqui, estão num processo muito vagaroso, muito lento na sua conversão. A conversão, ela é progressiva, ela não é estática. Uma outra coisa que eu vou afirmar.
Possivelmente, a grande maioria de vocês aqui, nunca pararam para estudar sua mente. Ou vou abranger um pouco mais, sua alma. Embora o enfoque é mente, então volto aqui para a mente. Vocês se preocupam com o corpo. Hoje é uma moda, não estou dizendo que está errado, não estou exercendo crítica, mas eu quero dizer o seguinte: o homem moderno, ele se preocupa muito com a sua imagem pessoal, seu corpo. Ele preocupa muito com a sua imagem, com a sua face. As mulheres, os homens, vão para a academia, tomam suplementos, malham, gastam horas, dias, dinheiro, porque elas são infelizes com o seu corpo. Aumenta ali, tira ali, sobe ali, desce ali, faz de tudo para o seu corpo, mas não se preocupa nada com a sua mente. E o problema da sua infelicidade não está no seu corpo, está na sua mente. Compreende, irmãos? Não é melhorar o seu rosto, é a sua mente. O problema da sua estima não foi porque você se olhou no espelho, porque as pessoas se olham no espelho e falam: nossa, tenho que tirar isso aqui, tenho que tirar aquilo ali, tenho que arrumar o nariz, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não é verdade? Porque olhou no espelho. Mas se você se olhar na luz de Deus, você vai ver coisas piores. São essas coisas que te fazem infeliz. Entende? E você está melhorando a sua imagem. Eu não estou dizendo que está errado não, viu, irmãos? Eu estou dizendo que esse não é o foco principal da sua vida. Eu estou dizendo que as pessoas estão colocando isso como foco principal. Pensa que o tempo que você gasta preocupado com o seu corpo, você gastasse preocupado em exercitar a sua mente na piedade, na devoção. Pense o tempo que você passa na academia malhando, se você passasse aos pés do Senhor orando, como que você seria? Essa é a razão, irmãos, de nós sermos uma igreja. Quando eu falo nós aqui, eu me refiro de maneira geral, a igreja de maneira geral. Ela está lotada de pessoas emocionalmente doentes, emocionalmente escravizadas, insatisfeitas. E essa insatisfação, ela é transmitida na reunião, na vida cristã, no relacionamento com Deus, na oração. Vamos fazer um check-up aqui agora, irmãos. Não é cardíaco, não, é um check-up espiritual, tá bom? Deixa eu fazer umas perguntas para vocês, se você responde para você, seu questionário. Qual é o tempo gasto com a vida devocional? Quanto tempo você gasta com a vida devocional? Vou te ajudar, vou te colocar um parâmetro. Quanto tempo você gasta em rede social? Médio tempo que você gasta com rede social e vida devocional. Você não tem rede social? Então tá bom, vou te dar um outro ponto para você se alinhar. Qual o tempo que você gasta com filmes, cinemas, jogo de futebol e o tempo que você gasta com a sua devoção espiritual? Coloque alguma coisa que realmente você concentra os seus afetos, sua atenção. Colocou? É só para ajudar vocês. Não estou fazendo crítica a isso não. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo e não eu. Coloque isso aí e coloque do outro lado se você tem uma medida maior, uma inquietação maior, uma busca maior pela vida devocional. Porque se não tem, eu quero te falar, irmão, pode ser que a sua salvação é extremamente periférica. Você está patinando. Essa é a razão da frieza, da indiferença, do vazio. Essa é a questão, porque lá no seu trabalho as pessoas te acham um homem vazio, te acham uma mulher vazia. Esta é a razão porque no seu casamento você não consegue brilhar, você não consegue ser luz. Compreende, irmãos? Aonde está o problema dos nossos fracassos? É na nossa mente. É porque nós não temos vida devocional nenhuma e nós achamos que salvação, eu criei, fui batizado, vou nos cultos e eu já estou maravilhosamente salvo. E pode ser que você recebeu apenas uma salvação religiosa e psicológica. Você nunca nasceu de novo. Esses dias eu estava pregando para um irmão
não sei nem se é irmão, mas eu estava pregando para ele. Estava dizendo para ele, irmão, você não nasceu de novo, você não é convertido, você não conhece o Senhor. Você não tem experiência nenhuma de salvação. Imagine, irmãos, porque hoje a fé ficou uma coisa extremamente poluída, de tantos conceitos, de tantas ideias. Eu encontrei um irmão agora que ele está pregando uma mensagem louca. Ele não está muito longe de nós não, embora ele estava muito longe de Goiânia, mas ele não estava muito longe de nós não, aqui, ele está na região. Ele está espalhando essa mensagem. E essa mensagem é terrível. Não é uma salvação eterna. Não, é que o homem não peca. Então ele está pregando a impecabilidade. E essa mensagem é muito forte na região do Paraná, foi para a região do Nordeste, e infestou muitas comunidades. Eu ouvi e vi pessoas expondo essa mensagem com tanta ousadia, e o irmão sustentando que não peca, nós não pecamos mais. Ô irmãos, nós vamos ter que destruir boa parte da Bíblia, porque essa natureza adâmica, ela ainda está aqui. É por isso que nós temos que compreender o que é o caminho da cruz. Você não pode ficar brincando com os seus pecados, você não pode ficar brincando com a sua mente. Irmãos, é um lugar que não devia, mas ele é ainda obscuro para nós, a nossa mente, os nossos afetos. Todos nós aqui sofremos e nos desgastamos por causa dos nossos afetos. E nesse estudo, meu desejo é lhes mostrar, irmãos, como o Senhor tem tanto me ajudado, como ajudado muitas outras pessoas a entender o que é uma mente transformada. O que é ser conformados à imagem de Cristo? Como nós vamos ser conformados à imagem de Cristo com uma mente poluída, corrupta? Meus irmãos, deixa eu colocar um ponto simples, porém significativo, extremamente importante. Nós somos uma tricotomia. Corpo, que opera por meio dos 5 sentidos, o espírito, que tem 3 faculdades, e a alma, que também tem 3 faculdades. Quando Deus criou o homem, aquele homem de Gênesis capítulo 1 e 2, ele era um homem governado pelo seu espírito. O espírito tem 3 faculdades. A consciência é uma faculdade muito importante no espírito, no espírito do homem, porque a consciência, ela é o ponto de ligação entre a mente e o espírito, porque a mente é uma faculdade da alma. Na mente, a mente ela é tanto receptora, como ela é também transmissora. Então, a mente e o espírito é ligada por meio da consciência. A consciência nos dá tanto uma concepção do mundo real, como também do mundo espiritual. E o espírito ainda tem outras 2 faculdades, que é a comunhão. A comunhão é aquela faculdade que nos liga, que nos leva ao desfrute de Deus, que nos traz um anelo de comunhão, de afetos espiritual. E nós temos também a intuição. A intuição é o que nós podemos chamar dentro de nós da voz de Deus. É na intuição que nós percebemos, nós discernimos a voz de Deus. Então a consciência, ela consegue juntar tudo isso e transmitir por meio da nossa mente. Agora, o que é um cristão não ter uma mente transformada? Ele chega num culto como esse, tudo que ele ouve entra aqui e sai aqui. Nada muda. E ele sai daqui, ele perde aquela reverência. Você já viu que pessoas gostam de conversar no culto? Tem o vício de conversar, elas não conseguem focar, elas não conseguem sentir o temor da presença de Deus. Por quê? Porque sua mente nunca foi transformada. É uma mente vulnerável, qualquer coisa distrai, qualquer problema sufoca. Pessoas vivem asfixiadas com a sua vida lá fora, com tudo.
sofrem de transtorno de ansiedade. Irmãos, deixa eu colocar algo aqui, eu tenho que falar tudo com muito cuidado, porque eu vou falando e vou pensando, meu Deus, isso é sério. Todos nós aqui somos ansiosos. Tem alguém aqui que não é ansioso? Se você acha que não é ansioso, você está enganado. No dia que você nasceu, já nasceu um bebê ansioso. A Bíblia não condena isso, irmãos, porque nós todos temos, por natureza, insegurança, medos, certo? A Bíblia não condena a ansiedade, a Bíblia condena você andar na ansiedade. Não andeis ansiosos, é o andar, certo? É ela te governar. Por que a Bíblia fala que o Senhor é o nosso escudo? Ele é a nossa fortaleza. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos fracos, frágeis e ansiosos. Então, Ele é tudo aquilo que eu não sou. Ele tem tudo aquilo que eu não tenho. Por isso, o relacionamento com Deus é fundamental para uma vida cristã emocionalmente saudável. Entende, irmãos? Então, deixe-me colocar isso com muito cuidado. Nós temos que compreender isso, que a salvação, ela tem um profundo impacto, em primeiro lugar, na nossa mente. Se você não conhece a sua mente, eu te digo, você não conhece salvação, você conhece religião. Então, muitos de nós participamos da reunião, mas a gente percebe, irmãos, que você tem uma grande dificuldade aqui. Me diga. Bom, me diga, mas para você aí, você não tem uma dificuldade de orar? Você não tem, você percebe que nesse check-up aí, a oração é uma coisa muito insignificante na sua vida. Oração é sinônimo de Deus. Oração é sinônimo de comunhão com Deus. Oração é sinônimo da presença de Deus. Então, se eu não tenho uma vida de comunhão na oração, significa que tudo isso no meu viver está perdido. Uma irmã me disse ontem, Luiz, devido às minhas crianças, devido à minha atividade, eu não tenho conseguido ter aquele tempo de devoção. Mas sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido a desfrutar Deus em tudo o que eu faço. Isso é vida devocional? Eu disse para ela, isso é vida devocional. Aproveite o máximo do seu tempo e inclua Deus nele. Porque à noite, se você deixar para depois, quando você chega em casa, você cai como uma pedra na cama. Então, o que você precisa aprender é desenvolver na sua mente a disciplina da devoção. Porque senão, irmãos, você nunca vai sair do lugar. E quantos irmãos e irmãs congregam aqui, ouvem palavras impressionantes, mas elas não significam nada. Se você perguntar para eles qual foi a última palavra que eles ouviram, eles não sabem nem o texto que foi lido. Sabe o que eu quero te dizer? Que a sua mente é um cemitério de palavras de Deus. Sua mente é um cemitério de milagres. Sua mente é um cemitério de porções do Espírito Santo que desceu e morreu. Compreende isso? Nós destruímos tudo aquilo que Deus nos dá. Nós destruímos tudo aquilo que Deus faz. E por que os cristãos hoje estão cada dia mais e mais se distanciando de Deus? Quantos homens aqui, quantas mulheres aqui? Então, meus irmãos, o Senhor tem inquietado o meu coração a lhes ajudar, a todos nós, sair desses cativeiros, sair dessas prisões, dessas correntes, para que um dia nós possamos, irmãos, ter a realidade da vida da igreja e esperar o Senhor com toda a alegria do nosso coração. Que nós venhamos impressionar o ambiente ao nosso redor. Você está tendo uma casa ácida, tóxica. Você tem uma vida emocionalmente asfixiada. Você dorme, parece que tem duas mãos no seu pescoço te sufocando, parece que você está morrendo. Isso não é vida cristã. Nós estudamos há pouco tempo sobre depressão. E agora nós vamos um passo mais além disso. É a continuidade do assunto sobre depressão. E focando o mesmo ponto, vida devocional. O segredo está na vida devocional.
se você não aprender a ter uma vida devocional, uma vida que te leve a uma consciência de Deus, a um temor de Deus e a uma reverência de Deus, você vai viver governado pelo espírito deste mundo. Isso vai te destruir mais cedo ou mais tarde. Porque as lutas que nós passamos na carne, as lutas que passamos na vida conjugal, as lutas que passamos com os nossos filhos, as lutas do dia a dia, elas são sufocantes. Elas nos prendem, nos aprisionam, nos asfixiam de tal forma que quando você vê, o temor de Deus foi embora, a reverência foi embora, a consciência foi embora, nós nos perdemos, ficamos com o coração rebelde. Estamos estudando, eu estudei pelo menos 2 palavras com vocês na reunião de estudo na quinta. Estamos falando sobre o governo de Deus sobre a sua casa. Lá em Números 33, aquela estação de Quelata, a 19ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Ali nós estamos estudando algo muito importante. Houve uma rebelião. Quelata significa assembleia. Quando você traduz o significado espiritual desta palavra, significa uma assembleia caída em confusão. Nós sabemos que aquela foi uma grande confusão, foi tão terrível que a Bíblia diz que a terra abriu e tragou 250 pessoas vivas. E 14.000 pessoas, 14.700 pessoas morreram em consequência disso. Imagine, irmãos. Aí Deus vai colocar o princípio para conter essa rebelião. Qual é o princípio? Vocês se lembram? Moisés fala assim, Deus fala por meio de Moisés: ordene que esses homens aí tragam todos os seus incensários. Isso está em Números capítulo 16. Biblicamente, na tipologia, o que significa incensário? Oração. Aí Deus diz assim, traga os seus incensários e coloca os meus pés diante de mim. Então qual é a pergunta, irmãos? Qual é a grande lição que nós temos aqui? A grande lição é, você tem uma vida de oração aos pés do Senhor? Isso é você que tem que responder, não sou eu. Você tem uma vida de oração aos pés do Senhor? Ou você só ora no momento da comida? Ou suas orações são aqueles pequenos lampejos? Você tem vida de piedade? Você tem vida piedosa? Porque se você não tem, irmãos, você já se conformou com o mundo. O mundo já tomou o seu lugar. A Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Tem um Senhor aí, você precisa tirar a máscara dele. Porque você está achando que é um, e o Senhor não usa máscara, e diz, a minha glória, a outra eu não darei. Por isso que a sua mente está tão doente, está tão vazia, porque Deus não está habitando nela. Mente, vontade, emoções, o que você sente, o que você pensa, o que você deseja, são as faculdades da sua alma. Você está vivendo uma vida almática que nós estamos acabando de ler, não herdará o reino de Deus. Aqueles que vivem sua vida na esfera da alma, no controle da alma, da carne, não herdarão o reino de Deus. Alma somada com carne é igual a perdas eternas. Compreende, irmãos? O Espírito ligado ao Espírito de Deus é o reino, é a vontade de Deus. Então, por favor, entendam isso. Isso é muito sério, isso é fundamental. Observe bem. Vamos olhar cada um desses textos. Como eu disse, eu vou passar bem rápido aqui. Romanos 8, 28 a 30. Nós podemos resumir esse texto assim: o propósito de Deus é nos conformar à imagem de Cristo. Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é nos conformar à imagem de Cristo. Alguém aqui consegue chegar às esferas mais elevadas da revelação desse texto? Precisamos de muita ajuda, irmãos, para entender o que significa ele. Eu peguei o contexto rápido aqui, que é o versículo 28, quando diz assim, tudo coopera para o bem. Essa palavra bem
precisa ser melhor traduzida para nós. Porque podemos achar que é o nosso bem-estar. Não. O bem aí é o propósito de Deus. Tudo coopera para o bem do propósito de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os decretos de Deus. Aí ele vai concluir, porque essa expressão porquanto é uma expressão conclusiva. Porquanto, ele vai concluir. Tudo, escute, tudo na sua vida é um trabalho de Deus. Quando você chegar ao final da sua vida, diante de Deus, você vai perceber que Ele fez tudo. Tudo, você queria que Ele fizesse tudo perfeito, e Ele não fez tudo perfeito. Ele permitiu imperfeições, Ele permitiu limitações, Ele permitiu lutas, Ele permitiu tribulações. Você acha que o seu cônjuge é o grande problema, você acha nele 1000 problemas, e você se vê um homem perfeito, uma mulher perfeita. Talvez você até diga, se tivesse tido uma oportunidade, Deus me desse outra oportunidade, eu não casaria com ele de novo, eu não casaria com ela de novo. Mas eu quero te falar, o problema não é o seu cônjuge, o problema não é a sua família, o problema é você. E te falo mais, não importa o que você pensa, importa é que do mesmo jeito Deus estaria trabalhando na sua vida. Você vai demorar a entender isso, está imperfeito para você, mas Ele está operando, juntando todas as coisas para alcançar o propósito dEle, para que um dia Cristo seja formado na tua vida. O propósito final não é que você seja um homem feliz no seu casamento, uma mulher feliz no seu casamento, um homem feliz com as suas conquistas, com o seu trabalho. O final da sua vida é que um dia Deus vai olhar para a sua face e vai ver a face de Cristo formada em você. Este é o propósito final. Este é o propósito. Porque quando Paulo diz em Efésios 5, e o versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Qual o mistério? Os versículos anteriores, o versículo 30, quando ele diz assim, somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Qual é o grande mistério aqui, irmãos? É que dos dois, Deus fez uma só carne. É o que Paulo está falando. Aí ele diz, grande é esse mistério, porque nós e Cristo nos tornaremos um só corpo na eternidade vindoura. Compreende? Cristo formado em nós. Paulo diz assim, aos Gálatas capítulo 4, versículo 19, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto. Irmãos, eu queria fazer um pequeno parêntese aqui. Irmãos do ministério da palavra, irmãs do ministério da palavra, porque eu quero dizer aqui para as irmãs que ministram para as crianças, vocês não ministram numa esfera inferior não, irmãs. Não deixe ninguém dizer para você que você ministra na salinha, como se lá fosse uma salinha pequenininha, uns meninos pequenininhos, umas coisinhas insignificantes. Você ministra para a gente, você ministra para homens e mulheres que um dia estarão sendo usados por Deus, porque Ele começou a usar você na vida deles. Então você não faz uma obra menor não. Então quando eu falo ministério da palavra, eu incluo todas essas irmãs que dedicam esse ministério tão lindo aqui entre nós, com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, todos os irmãos e irmãs. Vocês precisam sofrer, sentir dores de parto, no exercício daquilo que Deus confiou a você, porque esse é o trabalho do ministério da palavra, para que um dia Cristo seja formado em cada pessoa. Paulo diz, filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Nós não pregamos para que as pessoas sejam financeiramente bem-sucedidas, para que as pessoas sejam felizes nesse mundo. O propósito final daquilo que Deus nos confiou é para que cada pessoa seja conformada à imagem de Cristo. Este é o ministério. Então, vamos para o capítulo 12 de Romanos. Aqui nós vamos extrair apenas uma frase que vai sintetizar esses dois textos. Nossa vida deve ser um culto a Deus.
Então, primeiro nós vimos o propósito supremo. O propósito supremo de Deus no homem é que o homem um dia possa ser conformado à imagem de Cristo. Agora, vamos ver os detalhes. Aqui está, nesses dois textos, Paulo fala assim: rogo-vos, pois, eu já falei sobre essa frase, ela é muito forte, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não entreis, a palavra conformeis é entrar na forma, na medida exata. Não entre no padrão do mundo, não entre nas medidas do mundo. Sabe por quê? Porque se você entrar no padrão do mundo, se você entrar nas medidas do mundo, você nunca vai ter uma mente transformada. Irmãos, irmãs, quem aqui de nós não temos cicatrizes profundas na mente? Você sabe muito bem, irmãos, a neurociência explica isso. Existe a MUC, que é a memória de uso contínuo, memória de uso contínuo. Essa parte da memória de uso contínuo é muito importante. E tem também a RAM, que é o registro automático da memória. Então, essas duas siglas, a MUC e a RAM, elas são significativas. Porque nós gastamos 90% da nossa memória, que ele chama MUC, memória de uso contínuo. E gastamos 10% com a RAM, que é o registro automático da memória. Nessa parte da nossa mente, do nosso cérebro aí, existem janelas, eu já falei sobre elas. É isso que a neurociência ensina. Nessas janelas estão registradas nosso conhecimento e nossas emoções. A primeira janela, que é a neutra, você armazena todas as informações intelectuais de conhecimento, número de telefone, datas, compromisso, conhecimento intelectual, está tudo aí. Mas existem outras duas, que é a light, onde estão registradas todas as emoções positivas da sua vida. No dia que seu filho nasceu, o dia que você casou, seja essas datas importantes, esses acontecimentos que marcaram, estão aí, nessa janela light, ou luz. Mas também nós temos, irmãos, na nossa memória, ou na nossa mente, uma janela chamada killer, que vem do inglês assassino, porque é uma janela asfixiante, é a janela que nos aprisiona, que nos mantém em cativeiro. É aí que estão profundas lesões. Essas janelas, irmãos, elas são ferramentas de controle. Quando eu estudo a palavra de Deus, junto com a neurociência, como isso fica claro para mim, porque a Bíblia fala assim, em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Coração, irmãos, a Bíblia quando fala de coração no hebraico, fala da mente, vontade, emoções, somada à consciência, somada à consciência. Então o que ele está dizendo, guarde os seus afetos, porque é deles que procede as fontes da vida. Nós vamos falar disso numa outra oportunidade, porque precisamos ler alguns textos aqui. Quando Deus fala para Jeremias que o povo havia abandonado ele, manancial de águas vivas, e havia cavado cisternas rotas. Aqui há duas figuras na nossa mente, irmãos. Porque se a nossa consciência não encontra na nossa mente um livre acesso, se a nossa mente, irmãos, ela não está governada pela voz da consciência, mas ela está governada pela forma do mundo, pelo modelo do mundo, então a consciência não trabalha. Por isso que na Bíblia, no Novo Testamento, você vai ver muitas vezes falar da boa consciência. Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala da boa consciência. Na primeira epístola de Pedro, ele fala da boa consciência. Por quê? Porque a nossa consciência, ela se torna má, não é que ela se torna má, é que ela não cumpre a sua função. Quando o homem pecou, quando eu falava da tricotomia, irmãos, era o espírito que governava a consciência. A consciência governava a mente. Assim era a vida de Adão antes do pecado. Quando Adão pecou, ele tomou consciência de si mesmo. Porque a consciência de mim mesmo é a alma que dá. Porque na alma está o nosso ego.
Alma está o nosso ego. Então, na alma, eu passo a ter consciência de mim. Por isso, uma pessoa ególatra é uma pessoa centrada em si mesma. Aí, quando Adão e Eva teve consciência deles, o que eles fizeram? Se cobriram. Perceberam? Que agora eles têm consciência deles, numa medida que não tinham. Porque antes a consciência, como faculdade do Espírito, governava os seus afetos. Eles estavam revestidos, como diz o Salmo 8,4. Diz que o homem criado por Deus, ele estava revestido de glória. De glória o tecestes, o fizestes, o vestistes. É assim que está no Salmo 8, versículo 4. Então o que acontece, irmãos? Eles perderam aquela glória da santidade de Deus em suas vidas. O pecado, ele criou um grande bloqueio na nossa mente. Ele impede que a consciência fale na nossa mente. Veja que Deus diz, os vossos pecados é que fazem separação entre mim e vós. Aonde que o pecado faz separação entre Deus e nós? No contato da consciência com a mente. Porque a consciência é uma faculdade do Espírito, o Espírito Santo fala na consciência. Deus se manifesta na nossa consciência. A palavra de Deus, ela toca a nossa consciência, e a nossa consciência toca as faculdades da nossa alma. Se nós temos uma mente poluída, intoxicada com os padrões desse mundo, irmãos, então tudo que é saudável, tudo que é bendito, tudo que é bom do ponto de vista espiritual morre na nossa vida, porque fica na mente, não na consciência. Entenderam, irmãos? Compreenderam o tanto que isso é sério? Agora você está conseguindo entender, porque você não consegue ouvir a palavra e deixar ela falar. Você já teve uma experiência de Deus falar com você e você entrar em desespero, e aquela palavra continuar o dia todo na sua vida? Sabe o que aconteceu? É porque existe um canal aberto na sua mente, e você é uma pessoa que tem se esforçado para viver com a consciência pura diante de Deus. Porque Paulo fala assim, se o nosso homem exterior se corromper, é isso aqui, carne. Quando ele fala desse homem exterior, ele está falando da alma e o corpo. Entende, irmãos? Porque o corpo é só um escravo da alma. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O corpo é um escravo da alma. Ele obedece os comandos da alma. Mas quando você começa a andar no espírito, o seu corpo, as sensações no seu corpo vão se manifestar no seu espírito, mas é porque a sua consciência está controlando a sua mente. A sua fome de oração, sua fome de adoração, a sua fome de Deus é na sua consciência, porque sua consciência está encontrando uma liberdade na sua mente. As guerras espirituais, elas são travadas aqui, irmãos. Nós vamos ler muitos textos sobre isso, muitos textos sobre esses assuntos. E vocês vão ver como que a Bíblia fala de maneira tão escancarada sobre esse assunto de mente. Como nós temos que levar nossa mente cativa à obediência de Cristo. Então, aqui, nesses textos de Romanos 12, 1 e 2, o que que nós lemos? E não vos conformeis com este mundo, mas é uma conjunção, uma adversativa que estabelece o quê? Um contraste. Se você se conformar com este mundo, você nunca terá uma mente transformada. Se você se conformar com este mundo, você nunca saberá a vontade de Deus. Se você entrar no padrão do mundo, você não vai conhecer o tempo e o modo de Deus. Mas eu sou crente. Irmão, se tem um crente, que eu acho que ele é o crente número 1, ele chama Satanás. Ele é tão crente, irmãos, que estremece. Tem gente que é crente e não sente nem arrepio. Não, Satanás não, ele é crente que estremece. Satanás sabe que Jesus é Senhor, ele sabe que Jesus o venceu, ele sabe que a morte está vencida, ele sabe que Jesus voltará, e ele sabe que ele vai habitar eternamente no inferno. Ele sabe de tudo isso. Então, se tem uma pessoa que é convicta na sua crença, é Satanás. E nós precisamos saber disso, irmãos, que ele existe. Então, cuidado com tudo isso, irmãos. Cuidado com a sua mente. Porque aqui estão todas as áreas que controlam toda a sua vida. Mas o que é que nós podemos extrair daqui? É que o Espírito Santo quer nos mostrar nesses dois textos de Romanos, 2 versículos de Romanos 12. Nossa vida tem que ser um culto a Deus. Ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí nós voltamos lá para aquele lata, que eu quero concluir.
O que que Deus fez naquele exato momento? Traga os incensários. Colocou os incensários diante dele. Porque, irmãos, a nossa vida piedosa, ela é julgada aos pés do Senhor. Não adianta você fingir vida espiritual. Não adianta você usar máscara. Não adianta você fingir oração, fingir comunhão com Deus. Essas coisas não funcionam. Porque o que nós aprendemos com que relata sobre muitos aspectos, mas um deles eu quero citar, é que toda a nossa vida devocional é vivida aos pés do Senhor e não diante das pessoas. Compreende? E ali tinha um incensário que foi aprovado por Deus. Qual incensário foi aprovado por Deus? O incensário de Arão, porque ele era o único que tinha uma vida devocional aprovada diante do Senhor. Se você não tem uma vida devocional aprovada diante do Senhor, então tome muito cuidado. Antes de sair naquela porta, fale com Deus. Peça que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. E você vai ver no capítulo 17, do livro de Números, quando eles chegam no Monte Séfer, Deus diz assim para Moisés: tome cada um deles os seus bordões, 12 príncipes de cada uma das tribos, coloque esse bordão na minha presença, no tabernáculo do testemunho. A Bíblia diz que eles colocaram 12 bordões, porém no outro dia só o bordão de Arão floresceu. Isso fala do poder da vida em ressurreição. O bordão ali é uma figura do ministério da palavra. Traduzindo de maneira geral, é o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Se o nosso relacionamento com a palavra de Deus não for vivo, não for eficaz, ela também não tem nenhuma eficácia na nossa vida, irmãos. Eu vou repetir isso. Se o seu relacionamento com a palavra de Deus é um relacionamento superficial, não é um relacionamento devocional, não é um relacionamento espiritual, ela não vai cumprir a eficácia que ela tem na sua vida. Você pode ler, pode ouvir, você pode ler o que você quiser, mas se você não tiver um relacionamento aos pés do Senhor, um relacionamento aprovado por Deus. Por isso Paulo diz para Timóteo: procura ser um homem aprovado, um obreiro aprovado, que saiba manejar, manusear essa ferramenta que é a palavra de Deus. Nós precisamos saber, irmãos, que isso tudo é checado por Deus. Ele está sondando todas as coisas. O salmista diz: sonda-me, ó Deus, no Salmo 139, sonda-me. O sentido é: entre profundo no meu coração e vê o que está errado. Nós precisamos, irmãos, que o Deus, Ele entre profundo no nosso coração e veja todos os caminhos errados que estão lá dentro, e que Ele tenha, e só Ele tem, o poder e a liberdade de nos trazer para o caminho certo. Esse é um outro assunto que nós vamos ver, baseado no Salmo 36, versículo 9, na tua luz, vemos a luz, e também no Salmo 43, a tua luz e a tua verdade me guia ao santo monte e aos teus tabernáculos. Tua luz. Na tua luz eu vejo a clareza da minha vida. Na tua luz, a luz de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então isso aqui é uma expressão do Senhor. Na luz de Deus, irmãos. Quando eu estou não no espelho da minha alma, mas quando eu estou no espelho da luz de Deus, aí eu vejo. Não é se o meu nariz está torto, está para cima ou está para baixo. Aí eu começo a ver as cicatrizes mais profundas. Eu começo a ver as trevas que tem no meu coração, e nessa luz, eu vejo a luz. É isso que está no Salmo 36, 9. Aí eu tenho clareza. A tua luz e a tua verdade me guiam para os teus tabernáculos, para o alto monte, os teus tabernáculos. Isto é, para uma vida piedosa, mais alta, mais profunda. É isso que nós precisamos, irmãos, porque aí sim nós vamos sair da periferia. Deixe-me concluir agora com esse último texto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 46 a 50. Vamos traduzir assim, colocar uma frase bem curta para a gente concluir. O cristão vive a realidade da vida natural e a sobrenaturalidade da vida celestial. Eu vou repetir. O cristão vive a realidade da vida
natural, a vida que nós vivemos, o seu cotidiano, suas ocupações, suas funções, tudo isso é a naturalidade da sua vida real. Mas o cristão também vive a sobrenaturalidade da vida celestial. Só o cristão. É isso que nós estamos perdendo. É nisso que nós estamos falhando. Porque nós estamos cumprindo o nosso papel de maneira natural. Amém. Só que nós estamos falhando em cumprir o nosso papel celestial. E aqui nós temos que ver outros textos, irmãos. Não dá para ver agora. Eu só estou introduzindo o assunto. Aqui nós precisamos ver quem é Deus e o que Ele fez quando nos criou. A Bíblia diz que Ele colocou a eternidade no nosso coração. Em Zacarias 12, você vai ver que Ele vai fazer uma descrição do universo, o Deus que criou o universo, o Deus que criou a terra e colocou o Espírito dentro do homem. São 3 dimensões. Escute isso, irmãos. 3 dimensões. A dimensão do universo, a dimensão da terra e a dimensão do espírito do homem. Você pode imaginar quão profundo é o nosso espírito e o seu espírito, o nosso espírito, irmãos. É uma faculdade importantíssima. Você é alma, isso aí tem a ver com a naturalidade da sua vida. Mas você é espírito, isso tem a ver com a sobrenaturalidade celestial da sua vida. E aqui muitos cristãos estão falhando. Nós lemos biografias de homens e ficamos espantados. Você lê a biografia da Madame Guyon, como essa mulher sobreviveu, tão oprimida, tão asfixiada, num casamento doente, cercada de tantas oposições, como ela pôde ter uma vida cristã profunda? Simples, irmãos, essa frase diz isso para vocês. Ela aprendeu 2 coisas, viver o mundo natural e viver o mundo celestial. Ser uma mulher humana, mas também saber que dentro dela, o seu espírito celestial, faculdade que Deus criou para que o Espírito Santo viesse nos habitar. Isso, irmãos, não causa calafrios mais em nós. Você pensar que você é habitado pelo Espírito de Deus. Você pensar que Deus te criou para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Por que isso não nos impacta mais? Sabe por quê, irmãos? Simples. Eu ficava em crise com isso. Eu ficava enlouquecido com isso. Eu pensava que se o meu fim era viver sozinho numa cabana, longe de todo mundo, que eu não aguento ver esses irmãos que ouvem a palavra, entra aqui, sai aqui, que não cresce, que não avança na periferia, não quer nada com Deus. Eu pensava que esse era o meu fim. Mas agora está claro para mim. A mente intoxicada, mente que não é transformada, mente mundanizada. Então ainda há um caminho. O Senhor vai nos ensinar sobre isso. E vai haver libertação. Quem quiser libertação, vai ter libertação. Quem quiser cura, vai ter cura. Não faça da sua vida um cemitério. Compreende, irmãos? Faça dele um jardim. Não deixe a palavra de Deus morrer mais uma vez na tua vida. Quantos milagres de Deus você está deixando de desfrutar? O quanto da comunhão, o quanto da presença, o quanto da vida de Deus está se perdendo no dia a dia da naturalidade da sua vida, porque você não tem compreendido que há um sobrenatural sobre você. Você está se minimizando, você está se permitindo o diabo te apequenar em afetos passageiros. Escute, seu casamento é passageiro. Nossos filhos, tudo é passageiro, irmãos, mas eles fazem parte de um propósito nessa vida natural, e está nas mãos de Deus. Suba, aprenda a subir no mais alto da presença de Deus, e ter face a face com Ele, irmãos. Esse é um dos pontos também da mensagem. Se tem uma das coisas mais libertadoras da Bíblia, é o ensino sobre a face de Deus. Quando a Bíblia diz que a presença de Deus estava no jardim do Éden, a palavra ali, irmãos, é peniim, face, a face de Deus. Quando Adão se escondeu da presença de Deus, não era da presença, era da face. E você vai ver, irmãos, que a face de Deus nos foi transmitida na criação. Criou, pois, Deus o homem a sua face, imagem. Porque o propósito de Deus era que a face dele fosse refletida no homem.
O pecado tirou isso, irmãos. E você vai ver que a nossa busca é pela face de Deus. Você vai ver que o conflito do Getsemane, irmãos, era o conflito da vontade de Deus e da face de Deus. Porque ele precisava cumprir a vontade de Deus, do Pai, sem perder a face do Pai. Mas ele sabia que para cumprir a vontade do Pai, ele perderia a face do Pai. Por isso que lá na cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Porque ele não podia mais contemplar a face do Pai. Porque aquele que não conhecia o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então nós vamos perceber, irmãos, e entender, porque a face de Deus é transformadora de caráter. Na experiência de Jacó, quando ele viu a face de Deus, a sua alma foi salva. Irmãos, nessa frase tem muito que nós aprendermos para o nosso dia a dia. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te entregamos esse tempo da tua palavra. Está nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor encontre aqui corações onde a tua palavra possa falar, onde a tua palavra possa entrar de maneira viva, de maneira eficaz, de maneira poderosa. Porque muitos de nós estamos em cativeiros que têm nos estraçalhado, Senhor, por dentro, esmagado por dentro, tirado a nossa força, o nosso vigor, a nossa alegria espiritual, o nosso prazer em te servir. Temos nos tornado um modelo, Senhor, desse mundo, porque o mundo tem sido uma forma para os nossos padrões e valores. Senhor, destrói isso na nossa mente, todas as cadeias que aprisionam a nossa mente, essa janela da nossa alma, essa janela que assassina, que destrói, Senhor, os teus planos, o teu propósito, a tua vontade, que torna a nossa fé um pó. Senhor, que tua palavra nessa noite, como um grande martelo, venha quebrar todas as fortalezas, Senhor. Vem destruir todos os sofismas, todos os enganos da nossa mente, para que a tua voz encontre livre acesso dentro de nós. Senhor, nos ajude, Senhor. A tua igreja nesse tempo está precisando de um socorro urgente do Senhor. Urgente, Senhor. Nossos valores estão errados, nosso caminhar está errado, a nossa busca está errada, porque a nossa mente está sendo escravizada, Senhor, pelos padrões desse mundo. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos viver o sobrenatural da vida celestial, mesmo nessa terra, Senhor. Nós queremos entrar no teu santo templo, na tua presença, e ter liberdade de te adorar, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Traga verdadeiro arrependimento para o nosso coração, Senhor. Traga o verdadeiro arrependimento para a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.